Pessoal, é o seguinte, para a aula de eletrônica, o pessoal que faz o processo de confecção de circuitos impressos, eu tenho aqui duas formas de corroer placa. Eu não vou corroer aqui porque nós estamos no ambiente de sala de aula. Eu preciso estar num ambiente controlado, né? Eu vou primeiro, somente eu vou falar de questões técnicas, né? E a preocupação com relação ao meio ambiente. Para você corroer o circuitinho eletrônico, a plaquinha, apesar de eu colocar apenas com a data aqui, quando você faz o circuito ao todo, eu deixei duas aqui que eu quero ver se eu faço um exemplo, né? Corroer as duas com processos diferentes e ver qual é a mais rápida. Nós temos duas formas, ou eu uso percloreto de ferro, que eu tenho aqui ele em pó, então eu vou fazer a solução, né? Como eu tenho um potinho de 250 gramas, eu jogo 650 ml de água e dissolvo o pó. Só que isso aqui ele continua sendo ácido, né? E eu tenho aqui uma outra solução. Eu tenho um ácido muriátrico e eu tenho aqui água oxigenada. Nesse caso, eu tenho água oxigenada volume 40. Você pode ter um volume menor, não tem problema. Ou você pode usar essa aqui e dissolver com água. O que acontece nessas duas situações? Quando eu tenho percloreto de ferro, ele vai agir enquanto ele é puro, né? Eu acabo de fazer a solução, eu vou corroer a minha placa, mas nesse caso, com o tempo que eu for corroendo, né, o cobre, eu vou corroendo, ele vai perdendo efeito. Nesse caso aqui, e ainda, voltando a falar do percloreto, ele pode produzir uma reação, né, de gases. A questão de pessoas que passaram mal. Eu conversei com uma química e ela falou que não gera nenhuma reação de gás. Não sei, não sou químico para poder falar. Simplesmente eu quero entender, nós estamos aqui entendendo a questão de produção e questões ambientais de descarte. Nesse caso aqui, eu não posso descartar no meio ambiente. Por mais que eu dilua em quantidades de água, vou jogando mais e mais água para diluir o percloreto, ele continua sendo ácido. Nesse caso aqui, eu tenho um ácido muriátrico, só que se eu jogar ele no cobre em si, ele não vai dar reação. Por isso eu uso a água oxigenada. Com o oxigênio concentrado aqui, ele vai dar uma reação muito mais rápida, ele vai quebrar o cobre e vai corroer. Depois, nos futuros vídeos, eu vou fazer esse exemplo aqui e nós vamos ver a comparação, qual dos dois corrói mais rápido. Obviamente, nós já temos o resultado. Acontece que, diferente do percloreto, eu consigo inertizar o ácido muriátrico. Professor, mas se eu tenho percloreto e eu já corroí bastante ele, o que eu vou fazer? Como que eu posso fazer para ele voltar a corroer no efeito que ele tinha quando novo? Você pode, por exemplo, peneirar. Porque toda vez que você for usar ele, você guarda novamente o líquido. Você guarda um reservatório, você vai corroer mais placa, você guarda novamente, corrói mais placa, guarda novamente. Para você tirar o excesso de cobre que existe dentro do fluido, do líquido, você pode, por exemplo, usar uma peneirinha. Um papel, né? Um filtro de papel ou um filtro de pano, independente. Você usando isso aqui, você retira o excesso de cobre e ele volta a corroer em uma certa qualidade, em uma certa velocidade. Já o percloreto, quando eu adiciono água oxigenada, depois de um certo tempo, o efeito da água oxigenada passa e eu fico somente com o percloreto diluído em mais água. Afinal, eu tenho água com oxigênio. Ele está diluído em mais água. Para eu inertizar o efeito, né, conversando com alguma química, por exemplo, eu posso usar o Veja, né, o limpa tudo lá, o multiuso, Veja. Eu posso jogar dentro do ácido muriátrico, eu inertizo ele e eu posso descartar no meio ambiente. Diferente do percloreto, que eu não posso descartar no meio ambiente, que ele vai ser agressivo. É óbvio que por mais que eu use o percloreto, use o ácido muriátrico com água oxigenada para corroer, é importante eu fazer a filtragem também para tirar o metal pesado, que é o cobre.
Se eu descartar no meio ambiente, isso aí vai ser agressivo. Então eu uso isso aqui para corrigir o pH, inertizar. Não vou falar com tantas propriedades porque eu não sou químico. Uma pessoa formada em química tem mais propriedade em falar com isso aqui. Mas um pouco que eu pesquisei, eu consigo inertizar, corrigir o pH e descartar sem que seja agressivo no meio ambiente. A água oxigenada perde o oxigênio, só fica a água, porque em contato com o ácido, o oxigênio vai trabalhando e vai se evaporando. E vai ficar só o percloreto diluído em mais água. Quando eu jogo o Veja, eu vou inertizar e poder descartar. Em ambos os casos, é importante eu usar uma luva de proteção e também uma máscara de proteção. Não sei onde ela está, deve ter caído. Não caiu. Aqui, achei. E uma máscara de proteção para que, se tiver algum gás, você não possa, não inale esse tipo de gás e não acabe passando mal. Todo cuidado, né? Em um ambiente controlado, numa pia, se você for fazer na cozinha. Outra questão, quando você usa o percloreto, aonde ele toca, ele mancha. Então, se você está com a sua roupa, ele vai tocar na roupa, ele vai manchar, ele vai ficar um amarelo, vai impregnar o próprio vidro, ele mancha muito. Já o ácido muriático junto com a água oxigenada, ele vai dar um efeito mais rápido, vai corroer mais rápido, não vai fazer essa sujeira, apesar dele ser um ácido extremamente agressivo, você tem que ter cuidado, não pode ter contato com a pele, não pode inalar esse ácido, que ele é muito forte.